Conselho Superior para julgamento dos protocolados. Nós vamos fazer uma inversão de pauta e colocar em julgamento o protocolado 14.0346.0000.735, 2018-8, em que é parte Confina Alimentos Industrial Limitada e outros. É da minha relatoria. Eu vou chamar há uma pedido de sustentação oral, né, pelo doutor Fernando Fukasawa. Então, eu vou chamar o doutor Fernando. Em seguida, eu vou só fazer o relatório e passo a presidência para... Quem é o mais antigo do Gilhote? Cristina, só para a leitura do voto. Tá, passo para a doutora Cristina. É só para a leitura do voto. E do relatório. Acho que está só o relatório. Isso. Anuncia. Não está no BA, é de turma. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no âmbito de agência do Banco do Brasil, localizada na cidade de Monte Aprazível. Há notícias de problemas em movimentações bancárias indevidas de determinados clientes. Foram feitas diligências, esclarecimentos foram prestados. Arquivamento fundamentado na carência de elementos seguros e concretos capazes de indicar a participação efetiva de algum servidor da instituição arquivamento fundamentado na carência de elementos seguros e concretos capazes de indicar a participação efetiva de algum servidor da instituição bancária. Fraude que implicou em movimentação de numerário particular sem prejuízo aos cofres públicos. Instauração de investigação penal ainda em andamento. Ausência de indícios de envolvimento específico de funcionário com a falcatrua praticada, o que afasta, por hora, a aplicabilidade da Lei 8.429/92. Então, eu passo a palavra ao doutor Fernando Fukasawa para sustentação oral. Senhoras e senhores, ilustres membros do Conselho Superior, uma grande satisfação vir a esta casa para as nossas palavras, nossas considerações a respeito deste caso de Monte Aprazível, onde representamos por improbidade administrativa, e muito mais que uma improbidade administrativa, porque, a par dos fatos apurados e em apuração no inquérito civil, corre o inquérito policial, que tramita, não anda, tramita só, pela delegacia de Monte Aprazível há cerca de 6, 7 anos. E houve tempos em que estes procedimentos tinham um andamento um pouco melhor, um pouco mais rápido. Mas envolvendo pessoas numa cidade pequena, pessoas de uma agência do Banco do Brasil, as coisas são um pouco mais difíceis, são mais demoradas, muitas requisições não atendidas, reiteradas requisições não atendidas, solicitações do delegado não atendidas, depois de instaurado o inquérito civil, solicitações do Ministério Público não atendidas, requisições do Ministério Público outra vez não atendidas, determinação judicial não atendida também, o que já se constitui numa improbidade administrativa do próprio banco. Sou do tempo em que o Banco do Brasil, pela sua respeitabilidade, pela sua envergadura moral, as pessoas nada tinham por desconfiar. Autoridades no município pequeno, na cidade pequena, os mais velhos sabem disso. Era o prefeito, era o juiz, era o promotor, o delegado de polícia e o gerente do Banco do Brasil. Sou do tempo em que os assaltantes, eles estavam fora, entravam no banco para pegar dinheiro. Hoje estamos num tempo em que os assaltantes estão dentro do próprio banco.
As antigas vítimas hoje são autores desses mesmos delitos, são os assaltantes. Não são fortuitos internos, como se deu no parecer de primeiro piso, da Promotoria de Justiça, não foram fortuitos internos. Na verdade, gatunos internos que ali se apropriam de dinheiro dos correntistas. Essa empresa e esses representantes da empresa, a empresa até cresceu bem, mas são pessoas muito humildes, muito simples, aqueles que confiavam plenamente no seu gerente, no funcionário do Banco do Brasil. E exatamente aproveitando dessa confiança é que estes membros da sociedade, da empresa, eram surrupiados nas suas contas correntes. Comprovadamente, o laudo de criminalística da polícia só detectou uma parte de quase R$200 mil, mas o prejuízo ele supera a 20 milhões. É uma quadrilha muito grande, bem organizada. E parece que essas coisas têm acontecido recentemente, mais recentemente, com o banco, no Banco do Brasil, em outros bancos também. Mas no Banco do Brasil tem uma recente condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, numa ação de improbidade administrativa da comarca de Lindóia do Sul, em que a gerente desviava, apropriava desse dinheiro, sumia com o dinheiro. Então, o caso não é pura e simplesmente de uma investigação criminal, e sim também de improbidade administrativa muito bem definida. Então, o Banco do Brasil, apesar de saber dessas investigações, apesar de prestarem depoimento na delegacia, os funcionários gerentes do banco, hoje são vários gerentes, antigamente era um só gerente da agência, hoje são gerente disso, gerente daquilo, enfim, os vários gerentes depuseram no inquérito policial e eles evidentemente não sabem nada. E depois que o Banco do Brasil soube, não apurou, não mandou apurar, eles tinham um dever do banco mandar apurar as irregularidades. As auditorias de banco existem exatamente para isso. Não investigou, não se propôs a investigar, não cooperou com as investigações, não ajuda a polícia, não ajuda o Ministério Público, não ajuda a Justiça, não ajuda ninguém. A empresa tem levado muitos revestreses nas ações judiciais, invocando o Código do Consumidor com relação à prova, a inversão do ânus de prova, mas o Banco do Brasil tem levado vantagem nisso tudo. Então, o banco não apura, não propõe ação judicial para a responsabilização dos seus servidores, ao contrário, só nega informações. Quando presta informações, são pela metade, informações obscuras, incompletas, informações são mais reticências do que informações, e o Banco do Brasil sabe muito mais do que informou até agora. E, portanto, há um interesse público convergente aí, não só no âmbito consumerista, mas do interesse público do patrimônio social, etc. Por isso que nós esperamos que, efetivamente, tenha curso este caso, essa investigação ela tenha fim, para que, finalmente, seja proposta a ação de improbidade, e torcendo muito para que o inquérito policial um dia tenha fim. Agradeço muito aos senhores por me ouvirem com paciência, mas que ser breve como deve ser. Muito obrigado, senhores. Pela ordem, excelência, queria só fazer um esclarecimento. Ah, perdão. Pois não, eu agradeço as palavras do doutor Fernando, passo a palavra para a relatora e depois o doutor Júlio faz as considerações. Eu só queria fazer uma pergunta. Qual é o prejuízo? Eu não entendi. Isso consta do do prejuízo. Que parece que houve uma... Existe uma apuração parcial já no crime. Existe uma apuração parcial no crime. Segundo sustenta o representante, a proporção é muito maior, poderia envolver os funcionários do Banco do Brasil. Então, foi arquivado lá. Isso.
Então, a relatora agora profere o voto? Sim. Em que pese o entendimento exarado pela ilustre promotora de justiça, constata-se no presente caso uma verdadeira organização que se utiliza do mencionado banco para subtração de valores pertencentes aos correntistas. Desse modo, considerando que dificilmente a consumação dos fatos seria possível sem que o grupo contasse com integrantes da própria instituição bancária, necessária a conversão do julgamento em diligências para melhor elucidação dos fatos, inclusive com o auxílio e compartilhamento de provas com a investigação criminal, ainda em andamento, buscando-se também a responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade administrativa, possibilidade essa que já é amplamente consolidada na nossa jurisprudência. Na verdade, não há notícia de que houve qualquer sindicância interna no Banco do Brasil a respeito dos fatos noticiados pelo representante. Então, essa é a posição. Não sei se seria conveniente, aí eu consulto o colegiado, para uma sugestão para que fiscalizasse aí até o tempo desse inquérito policial que está em trâmite, segundo o doutor advogado menciona, há mais de 7 anos, é isso, doutor? Faz quase isso, viu? Então, acho que talvez fica a título de sugestão para a relatora, evidentemente, que se averiguasse isso, né? Antes que ocorra aí alguma prescrição, né, que não interessa a ninguém. Né? Fica a título de sugestão. Os demais integrantes da turma estão de acordo com o voto da relatora? Só então, na esteira do que o doutor Júlio ponderou, seria o caso então de se fazer o retorno, mas com a recomendação para que se atentasse aos prazos do inquérito. Se a doutora relatora concordar, pode acrescer ao voto. Eu voto com a relatora. Também? Com a relatora. Então tá. Proclamando o resultado, houve a conversão do julgamento em diligências e com a observação do doutor Júlio. Esse é o resultado. Agora eu devolvo aí a presidência à doutora Ana Margarida. Agradeço. Então, doutor Fernando, está julgado, então, pela conversão do julgamento em diligência. Ok, muito obrigado. Agradeço imensamente os conselheiros. A senhora, a doutora Ana, muito amável, muito gentil, cordial, doutor Eduardo, doutor Rochel, doutor Juliotti, enfim, todos, muito obrigado, os meus agradecimentos. Até logo, doutor. E tem mais outra coisa, a questão penal não é nossa, eu estou pensando nisso. Ele poderia, eu acho que é uma área criminal, entendeu? Ele atentado para isso. Acho que sugestão. Não, e essa queixa contra o Banco do Brasil já é em vários, muitos colegas nossos, inclusive são vítimas desse expediente, né? Eu conheço até um caso em que houve um colega já também precisou acionar advogado por conta disso. Não exatamente na diferença de valores na conta, mas como falsidade de assinaturas, consignação, empréstimo em consignação sem assinatura do correntista. Enfim, é uma preocupação mesmo que a gente tem que investigar. Isso aí tem que chegar aos culpados. Né? Eu coloquei que em relação à recomendação do doutor Júlio, apesar da preocupação dele, essa é do trâmite do inquérito policial, na área criminal, nós estamos apurando aqui o inquérito civil, né? Mas, de qualquer jeito, existem as vias de corregedoria, porque o próprio representante poderá se socorrer, né? Sem dúvida. O próximo protocolado é o 14.0426.000.3760/2019, da relatoria do Dr. Júlio César Botelho, envolvendo a Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Limitada, GM20 Participações Limitada. Há um pedido de sustentação oral
Eu vou passar a palavra ao relator, antes de chamar o doutor Alberto Caminha Moreira. Eu vou me limitar a ler o relatório e depois da sustentação eu dou continuidade ao meu voto. Conforme disse a nobre relatora, trata-se do protocolado 14.0426, 3760 de 2019, que tem como recorrentes Miramar Participações e Construções Limitadas, antiga GM20 Participações Limitadas e Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Limitada. Assim ficou a ementa. Patrimônio Público, acho que é melhor eu nem ler. Eu vou ler só o relatório. E resignadas com a instauração do presente inquérito civil, que as tem como investigadas, por suspeita de prática de atos de improbidade administrativa, Miramar Participações e Construções Limitada, atual denominação de G20 Participações Limitada ou GM20, e Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Limitada, interpõem o presente recurso. Isto porque o inquérito civil teve origem após a propositura de uma ação civil pública, onde se discute o processo de reurbanização perpetrado pela Prefeitura Municipal de Santos, supostamente repleto de irregularidades. Além de eventual lesão ao interesse difuso ambiental e urbanístico perquirido na ação civil proposta, haveria indícios de violação aos princípios de publicidade, impessoalidade, legalidade, eficiência e moralidade, no termo de outorga onerosa de alteração de uso, que é um instrumento de política urbana previsto no Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, por meio do qual o Grupo Mendes, que é o grupo integrado por essas duas recorrentes, assumiu a obrigação de construir o futuro Centro de Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições, projeto denominado Nova Ponta da Praia, onde atualmente funciona o Terminal Pesqueiro Público de Santos, com benfeitorias estimadas em 120 milhões de reais, em troca de benefícios especialmente inseridos na nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei 1006 de 2018, de iniciativa do chefe do Executivo e aprovada pela Câmara Municipal, com o claro propósito de favorecer o Grupo Mendes, o que permitirá a edificação de 4 torres de apartamentos, que compreenderão o empreendimento Navegantes Residência, que não seriam viabilizados sem as alterações legislativas, como a natureza de algumas áreas, NID, além da supressão de restrições tanto de uso e ocupação do solo, como do limite de altura das edificações em algumas delas, em áreas permanentes, em área pertencente às recorrentes, com clara ofensa aos artigos 29, 30 e 42, inciso 2, do Estatuto das Cidades, dada a inexistência de lei específica que estabeleça as áreas que podem ser objeto de outorga e das condições a serem observadas pelo beneficiário dos compromissos. Sustentam as recorrentes, nas razões de seu inconformismo, as folhas 43 e 48, que a ação civil pública ajuizada já abrange o presente inquérito civil, de forma que seria despicienda a instauração de novo inquérito sobre os mesmos fatos, pretendendo seu imediato trancamento. A decisão de manutenção da instauração do inquérito civil, nos termos do artigo 123 do ato 484, vem cartada as folhas 245 e 246, justificando o nobre representante do Ministério Público a necessidade do inquérito civil, pois, embora o presente inquérito civil tenha relação de simbiose com a ação civil proposta, na esfera ambiental e urbanística, restou ainda a ser perquirida a existência de repercussão dos mesmos fatos na órbita da improbidade administrativa, na medida em que os benefícios e ônus decorrentes do referido processo de urbanização discutido naquela lide poderiam ter favorecido especialmente os interesses econômicos do Grupo Mendes, o que revelaria a violação a princípios a serem observados no âmbito da administração pública
preconizados no artigo 37 da Constituição Federal. Este é o relatório, senhora presidente. Eu vou chamar o doutor Alberto, então, para a tribuna, para sustentação oral. Doutor. Junqueira, eu cumprimento todos os conselheiros. Quero dizer da minha honra muito grande por estar aqui nesta casa do MP, que tive a oportunidade de também conhecer de dentro. Excelências, em março deste ano, saiu uma notícia no Jornal de Santos, dizendo que algumas obras ocorreriam em certos locais. O Ministério Público imediatamente instaurou um inquérito civil, o que é bastante uma prática conhecida. Com 5 dias de duração desse inquérito, o MP promoveu uma ação civil pública de natureza cautelar. Essa cautelar, com diversos pedidos, não foi adiante, porque o MP desistiu dela na medida em que as medidas liminares não foram concedidas, nem em primeiro grau e nem em segundo grau. Após isso, o Ministério Público instaurou um outro inquérito e promoveu uma outra ação civil pública que está pendente em Santos e está em fase de contestação nesse instante. Depois dessa segunda ação civil pública, o MP instaurou o inquérito civil objeto da nossa discussão aqui. E neste inquérito civil, o Ministério Público faz uma vinculação com a ação civil pública em andamento. Bem, nós sabemos que um fato pode gerar efeito em várias áreas do direito, penal, civil, administrativa, isso é incontroverso. O que chama a atenção aí, o primeiro ponto que chama a atenção nessa portaria de inquérito civil é a expressa dependência mesmo que ela se estabelece em relação à ação. Porque ela diz aqui, considerando que é premissa da presente investigação a referida ação civil pública que se encontra sub júdice. Quando você ajuiza uma ação civil pública, o inquérito acompanha a ação civil pública, aqueles dados informativos para viabilizar a ação, isto é, o inquérito é consumido com o ajuizamento da ação civil pública. Agora, aqui nós temos uma curiosa dependência de um inquérito em relação a uma ação civil pública. Dá a impressão de que vai subsidiar a ação quando a ação já está subsidiada pelo inquérito. Mas, vamos adiante, excelências. A portaria, ela pode ser resumida, com todo o respeito aos eminentes promotores lá de Santos, que estão trabalhando, se esforçando para cumprir o dever, mas a portaria é bastante equivocada. É equivocada pelo seguinte, ela pode ser reduzida a um amontoado de suspeita. Não passa disso. A portaria revela inconformismo, como a ação civil pública já mostra inconformismo com a lei, inconformismo com a opção política do município de Santos. A portaria, ela diz que precisaria uma lei complementar X no lugar da lei complementar Y. A portaria, ela diz que o Grupo Mendes tem vantagem. Com as leis aprovadas no município de Santos, ela obteve vantagem. Não especifica qual é a vantagem. A portaria diz que houve favorecimento do Grupo Mendes com a aquisição de terrenos. Os terrenos foram adquiridos de particulares, de clubes que se situavam na orla marítima, clubes que estavam, na verdade, endividados, por isso que venderam, senão não venderiam também. Mas é o particular vendendo para o particular. A portaria diz que houve uma concentração das outorgas
para o Grupo Mendes. Aqui eu preciso de uma explicação. São 2 sítios, digamos assim, no município de Santos. Esses sítios têm um nome, pela legislação local, NIDs, Núcleos de Intervenções e Diretrizes Estratégicas. E nesses 2 locais, a legislação foi modificada para permitir empreendimentos diferentes daquela lei anterior. Então, aí nós temos a tal outorga onerosa. Eu vou construir além do que a lei permitia, mas eu tenho de pagar por isso. E é essa a importância de 120 milhões de obras que até já estão em andamento lá em Santos. A portaria diz que houve concentração das outorgas no Grupo Mendes. Bom, o Grupo Mendes está há 50 anos em Santos, é local, ele tem o maior interesse, e outros interessados do Brasil ou do mundo não compareceram. Não há aí ilicitude nenhuma. O MP não se conforma com o cálculo previsto na lei, porque o cálculo prevê a conversão de uma contrapartida financeira em contrapartida urbanística, com um desconto de 40%. Isto é, em vez de dar dinheiro para a prefeitura, você dá bens. Em vez de dar 100 em dinheiro, dá 60 em construção de algo. Por que dá 60 e não dá 100? Por uma razão muito simples. Porque é mais difícil, mais complicado gastar 60 do que entregar 100 para o município. Para o município é uma vantagem, porque se entrar o dinheiro lá, vai ser consumido com todas as despesas de pessoal, etc. Mas o MP não se conforma com a opção legislativa. O MP diz que só investidor de fôlego, e ele supõe, então, que o Grupo Mendes é um investidor de fôlego, é que poderia participar. Tem muitos grupos fortes no Brasil que poderiam participar. Ele diz que é uma burla aos debates com a população, com redução da transparência, impedindo a resistência social. Parece que o promotor aqui ele está pregando uma resistência social àquilo que ele acha que é indevido. É até curioso o que eu vou dizer agora, porque está escrito isso na portaria. Os textos dos projetos de lei foram aprovados com a mesma redação dos projetos enviados pelo alcaide. Isto é, como não houve alteração do texto legal, do texto remetido pelo prefeito municipal, então o Grupo Mendes é responsável por improbidade administrativa. Isso não tem o menor senso, com a devida vênia ao eminente promotor de Santos. Ele fala em designação de audiência pública em dias úteis. Ele não está conformado com isso. Ele queria estipular horários depois das 8 horas da noite. A legislação não proíbe e é a prática usual em sede de audiência pública. Um outro ponto. Eu não conheço bem a cidade de Santos, mas tem um imóvel onde se dará a contrapartida que vai ser construída um pavilhão para eventos. Como São Paulo tem o AMB, Salvador está construindo um, mas em Santos o promotor é contra. O promotor é contra porque isso não é uma finalidade do município. E vai entrar num imóvel que hoje é da União, um imóvel que vai receber uma benfeitoria, e ele diz assim, daqui a 20 anos a União desaparece, não renova o acordo com o município, e o município vai perder. Excelências, o bem é um imóvel, é um prédio, vai ficar em Santos para sempre, para a população santista, que é a razão de ser do MP, defender a sociedade e não o município ou a União. Excelências, a portaria, com a devida vênia, ela não atende o requisito legal para a instauração de inquérito civil. O requisito legal é muito simples, o senhor se conhece muito melhor do que eu. Fato determinado. Não há um fato determinado indicado na portaria, porque a portaria é um conjunto de suspeitas. A portaria sequer consegue apontar indício de irregularidade. Sequer isso ela tem.
Eu peguei aqui uma anotação antiga minha sobre indício. Indício vem de índice, que significa indicar. O homem caçador dependeu de indícios para sua existência. Os animais deixavam pegadas, rastros. Sempre o método indiciário existiu na história do homem. Indícios são objetividades e não subjetividades. São fatos provados por todos os meios e que permitem a conclusão do fato provando. Não há um fato descrito nessa portaria que justifique a instauração de inquérito civil. O que há aí é subjetividade do promotor. Uma das contrapartidas dos 120 milhões é a construção de uma escola com muitas exigências por parte do município. O município indicou um lugar para a construção. O promotor falou, não, tem que ser na periferia. Bem, com isso, excelências, o que acontece? Prejuízo para a empresa, prejuízo para o investidor, as obras ficam em risco. Um benefício que vai ter o empreendedor é construir imóvel para vender. A ação civil pública já foi anotada na matrícula do imóvel. Como que alguém vai comprar um imóvel assim? Como que alguém vai financiar esse empreendimento? Que precisa de muito dinheiro para ser colocado aí. Tudo por conta de suspeita, excelências. Tudo por conta de falta de maior aprofundamento do MP, que tem deveres importantíssimos, todos nós sabemos, para proceder. Promoveu uma ação civil pública atropeladamente e teve de desistir dela, o que é um negócio até estranho para a gente que conhece a casa, e em seguida, com um inquérito de 5 dias, alguma coisa não está muito certa em Santos. Este inquérito não merece subsistir. Então, com essas palavras, rapidamente, nós pedimos seja dado provimento ao recurso para que o inquérito seja arquivado, não obstante o MP possa sempre investigar, ele tem o dever de investigar, e é importante que se investigue, a empresa não tem receio nenhum. Porém, a investigação sempre tem de ser feita em cima da lei. Obrigado, excelências. O doutor Eduardo quer se manifestar? Inicialmente eu queria cumprimentar o ilustre defensor pela brilhante sustentação oral, mas eu fiquei com dúvida num tópico da fala do senhor, que seria o seguinte: o senhor afirmou que seria mais conveniente ao município receber um imóvel num valor menor do que o senhor deu até o exemplo, em vez de 100, receber 60 em espécie, né, tá, em imóvel. Eu confesso que é um pouco difícil para mim entender em que hipótese receber o pagamento em espécie de um imóvel seria mais benéfico ao município do que receber mais em dinheiro. Só completando, porque não me parece razoável presumir que o dinheiro no município irá desaparecer. Aí eu já estou presumindo uma corrupção do agente público, não, que só por si só mereceria a atenção do Ministério Público. Não é isso. Que o senhor esclarecesse, por favor. Pois não. É simples a explicação, excelência. Em primeiro lugar, é opção do legislador. Está escrito na lei isso. Em segundo lugar, se o município vai construir um pavilhão de eventos, por exemplo, o município, por conta própria, ele vai ter de gastar com projetos, com os estudos, ele vai pagar os seus funcionários, tudo isso está no custo. Essa é a razão, entendeu? Então, uma coisa é você entregar 100 milhões, que, na verdade, na vida do financeira do município vai ser consumida com muita facilidade, e outra coisa é entregar uma obra pronta. Daí a diferença de valor entre as duas coisas. Okay? É diferente de, por exemplo, comprar um carro, que é uma coisa, não só pela diferença de valor, mas porque é um bem que tem preço muito facilmente identificado no mercado. É diferente da construção. As obras viárias, da mesma forma. Para o município construir uma obra viária é um parto, não estou nem falando de corrupção, pela dificuldade da máquina administrativa, burocrática, etc. Muito obrigado.
Então, doutor Júlio, com a palavra. Eu queria só, antes de ler o meu relatório, ou melhor, ler o voto, eu queria prestar alguns esclarecimentos que eu reputo importantes. Inicialmente, eu quero esclarecer que não foi, ao contrário do que o nobre defensor, a quem eu faço uma especial saudação, doutor Alberto Caminha, destacou que o promotor teria alguma questão, estaria causando esse embaraço, enfim, não foi um promotor. A ação civil pública foi subscrita por 4 promotores, né? E o seu objeto está bem claro na portaria. Diz aqui, objeto, apurar indícios de violação de princípios de impessoalidade e moralidade na edição de outorga onerosa diária para exploração econômica, desatendendo a interesse público na ordem urbanística da cidade de Santos, com indícios de favorecimento a grupo econômico com risco de dano ao erário. Então, supostamente, haveria na assinatura desse termo de outorga onerosa a defesa de um interesse privado e não público. É este o objeto do inquérito civil. Então, só queria prestar esse esclarecimento. Trata-se de uma ação de mais de 100 páginas e que foi, portanto, subscrita por 4 colegas. E eu vou ler, então, o meu voto. O recurso deve ser conhecido por tempestivo, porém desprovido quanto ao mérito. Com efeito, a portaria que formalizou o início das investigações, visando a rigorosa apuração de supostos atos de improbidade administrativa, delimitou exatamente o objeto do inquérito civil e os investigados. São eles Paulo Alexandre Barbosa, prefeito da cidade de Santos, Júlio Eduardo dos Santos, secretário municipal de desenvolvimento urbano, Rogério Pereira dos Santos, secretário municipal de desenvolvimento urbano, Ângelo José da Costa Filho, secretário municipal de infraestrutura e edificações, Adilson dos Santos Júnior, ex-presidente da Câmara Municipal. Além disso, destacou como interessados a GM Participações e a Alvamar Participações, ambas que integram o Grupo Mendes, não havendo qualquer identidade de objetos com relação à ação civil pública proposta em trâmite perante a primeira vara da Fazenda Pública de Santos. Com efeito, a ação civil pública ajuizada busca a nulidade do termo de compromisso de outorga onerosa de alteração de uso firmado entre a Prefeitura de Santos e o Grupo Mendes, conglomerado ao qual pertence as construtoras GM20 e Alvamar. 2. Impedir que as obrigações assumidas neste compromisso, tanto pela municipalidade como pelas recorrentes, tenham continuidade. C. A condenação das partes a abster-se da edificação de qualquer obra de construção ou reforma objeto do compromisso firmado. D. A declaração da inexigibilidade de um município ressarcir as demandadas em qualquer valor decorrente da obrigação por ele assumidas, bem como a condenação das partes a reparar os danos pelos atos lesivos à ordem urbanística. Como se percebe, não houve qualquer discussão na demanda ajuizada sobre eventual prática de atos ímprobos, definidos na Lei de Improbidade Administrativa, o que é objeto do presente inquérito civil, de tal sorte que um mesmo fato jurídico pode e deve, quando o caso, deflagrar inquéritos civis em várias áreas de atuação no âmbito do Ministério Público, sem que daí possa resultar a conclusão de que haja, em razão disso, identidade de demandas. São objetos completamente diversos que buscam reparar eventuais danos a bens jurídicos difusos diversos igualmente. Ora, tal cenário ofereceu a justa causa motivadora da decisão atacada e ensejadora da formal instauração do inquérito civil, de forma que era mesmo o caso de ser instaurada a investigação. Aí eu cito uma jurisprudência. Sem maiores esforços de interpretação, verifica-se que, em havendo indícios de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, está o promotor de justiça obrigado a instaurar inquérito civil, tratando-se de ato vinculado e não discricionário. Há, portanto, portentosa justa causa, afastar qualquer possibilidade de trancamento do inquérito civil e consequente arquivamento dos autos. Por todas essas premissas, meu voto é pelo conhecimento do recurso, por tempestivo, mas por seu desprovimento. Eu fico, Excelência, depois da leitura do voto, à disposição para qualquer esclarecimento.
Os conselheiros acompanham o relator? Eu vou fazer a votação, então, pela ordem. Doutor Eduardo Del Campo. Com o relator. Doutor Rochel. Com o relator. Doutora Maria da Glória. Acompanho o relator. Doutora Maria Cristina. Com o relator. Doutor Juliotti. Eu queria saudar o nosso colega, brilhante colega, que teve uma passagem muito marcante aqui pelo Ministério Público. É uma honra, depois de tanto tempo, ouvi-lo, mas nesse caso eu acho que os objetos, de fato, são diversos, né? O inquérito civil instaurado tem um objeto diverso da ação civil pública, e saudando o senhor, mas eu vou acompanhar aqui o nobre relator. E eu também acompanho o relator, cumprimento o doutor Caminha pela sustentação e trabalho realizado. Agradeço. Então, negado o provimento ao recurso. Dando continuidade aos julgamentos, eu vou passar a palavra ao secretário, que vai enumerar os julgamentos dos protocolados que vão ser julgados em bloco, como já é do conhecimento de todos sobre os votos dados. Serão julgados em bloco os casos de turma e do pleno. Os casos de turma já foram publicados, né, com exceção dos destaques que serão trazidos para julgamento pelo pleno, eles já foram publicados, os colegas têm acesso ao teor dos votos por intermédio do BVA, então esses votos todos de turma serão votados em bloco. E no pleno também serão votados em bloco os seguintes casos. Da lavra do conselheiro Dr. Júlio César Botelho. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo. Número MP 43-167-4401-2019-5. Tema: irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: Aguinaldo Alberto Pérez Parreira. Objeto da revisão: recurso contra o indeferimento da representação. Recurso conhecido, mas improvido. Eu esqueci, me perdoem de dizer, me penitencio, na verdade são julgados em blocos os recursos improvidos, tanto recurso contra o indeferimento de representação, quanto recursos contra a instauração de inquérito civil. Ainda da lavra do conselheiro Júlio César Botelho, será julgado em bloco: Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de José Bonifácio, 216, 202, 2019, 6. Irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: Rafael Claudemiro Nisato, Fábio Marcelo Piau, Aldo Roberto de Stefano e Osmar Isaac Pereira. Recurso contra a instauração de inquérito civil, recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Santos. Esse é o caso que nós acabamos de julgar e que houve a sustentação oral e ele já foi também julgado, recurso conhecido e improvido. Da lavra da ilustre conselheira doutora Ana Margarida Machado Junqueira. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Jacareí. Número MP 43-309-875-2019-5. Tema: saneamento, resíduos. Interessados: Vanderléa Aparecida Ribeiro Gudim e Reginaldo de Jesus. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Meio Ambiente, Gaema, Núcleo Pardo. Número MP 43-702-80-2019-4. Recursos hídricos. Interessados: Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Objeto da revisão: declínio de atribuição para o Ministério Público ou outra unidade da Federação, declínio referendado. Consumidor, Promotoria de Justiça de Suzano. Este é um caso de turma, também de declínio de atribuição. Número MP 43-0451,
304/2019, 3. Bancos e financeiras. Interessados, Procon Municipal Suzano e Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Objeto da revisão, declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou outra unidade da Federação. Declínio referendado. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cachoeira Paulista, número MP 14.221.788, 2018, 8. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Prefeitura Municipal de Silveiras. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil. Recursos, são 2, conhecidos e improvidos. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Itaporanga, número MP 43.299.199, 2019, 0. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Amélio de Oliveira Azevedo e Prefeitura Municipal de Barão de Antonina. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Itaquaquecetuba, número MP 14.300.13.17, 2019, 8. Tema, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, artigo 9º da Lei 8429/92. Interessados, Alexandre de Oliveira Silva, Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e anônimo. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de... Da lavra deste conselheiro secretário. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Taubaté, número MP 43.678.686, 2019, 2. Tema, poluição sonora. Interessados, José Luiz Milioli, Prefeitura Municipal de Taubaté e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Pitangueiras, número MP 43.387.16, 2019, 1. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Petronílio José Vilela e Laércio Vicentes Caramal. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ouro Oeste, número MP 43.685.131, 2019, 8. Tema, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, artigo 9º da Lei 8429, de 92. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Agostinho Antônio de Menezes Pagotto, município de Ouro Oeste, e Lívia Luano Costa Oliveira. Recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, número MP 14.720.4817, 2019, 6. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Nelson Godoy Júnior, Paulo Renato Cardoso, Matheus Martins Godoy e Pudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. Da lavra do conselheiro Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, número MP 14.233.1604, 2016, dígito 9. Tema Flora. Interessados, Polícia Militar Ambiental e Cláudio Poraza. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil, recurso conhecido e improvido. Consumidor, Promotoria de Justiça do Consumidor, número MP 43.161.1041, 2019, 3. Prestação de serviços em geral. Interessados, protocolado 61.913.19 da PJ URB, Luiz Delcides Rodrigues da Silva e providências. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação, recurso conhecido e improvido. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Santos, número MP 43.0426.3034, 2019, 5.
Poder Público, Obras e Serviços Irregulares. Interessados: Luiz Carlos Barbosa de Sampaio Bueno, Prefeitura Municipal de Santos e Ouvidoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ibaté, número MP 43-610-272-2019-0. Tema: irregularidades administrativas. Nulidade de ato administrativo. Interessados: Danilo Antônio Amaral, Antônio de Godoy, Luiz Carlos Barbosa da Silva e ETEC Ibaté. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência. Promotoria de Justiça de Adamantina. Número do MP 14-182-783-2019-9. Tema: igualdade, discriminação. Interessados: Colégio Madre Cecília Merloni. Objeto da revisão: recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. Da lavra do conselheiro Augusto Eduardo de Souza Rossini. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Adamantina, número MP 14-182-581-2019-3. Tema: área pública. Interessados: Daniel Martins Angria e Prefeitura do Município de Adamantina. Objeto da revisão: recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Rio Claro, número MP 43-0409 661-2019-4. Tema: irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: Armando Bonifácio e Prefeitura Municipal de Rio Claro. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Da lavra do conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti. Primeiro protocolado: Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Praia Grande, número MP 36-395-2972-2018-7. Em se tratando de caso de sigilo, deixo de ler as partes interessadas, deixo de nomear as partes interessadas. Esse caso será discutido depois em sessão secreta. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cananéia, número MP 43-229-0042-2019-4. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados: Geraldo Gonçalves Elias Júnior. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cubatão, número MP 14-248-1368-2016-1. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, Cursan, Alberto Silva Júnior e Edith Pereira dos Santos. Objeto da revisão: recurso contra a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido e improvido. E o último, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Guarujá, número MP 43-278-1108-2019-0. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: Prefeitura Municipal de Guarujá e Divanildo Salles de França. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Esses, senhora presidente, são os recursos que deverão ser julgados em bloco. Então, todos de acordo com o julgamento dos protocolados já enumerados pelo doutor Eduardo? Sim. De acordo. Então, negado o provimento aos recursos mencionados. Agora, nos resta, acho que um. E o sigilo, acho que só. O sigilo, ele falou que não, né? Não, depois, né? Aí nós, não jogou em bloco? Ah, tá. Então, qual que é o número do... Ah, o divergente eu tenho. Então, o julgamento do protocolado da relatoria do doutor Júlio, com vista de um protocolado meu, né?
É o 140184 0000-526/2015-9, da área de habitação e urbanismo. Esse daí era a relatoria da doutora Joies. Ah, esse. Esse era o de turma. Ah, tá. Promotoria de Justiça de Águas de Lindóia, interessados, Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia e Supermercado Santo Antônio Mogi Guaçu Limitada, EPP. Com a palavra, doutor Júlio. Excelência, eu acho que a doutora Maria da Glória já estava aqui no dia que dois advogados vieram fazer uma apresentação de uma rua que tinha muito trânsito de caminhão. Vocês se lembram que ele até juntou o material? É este o caso que eu vou ler a ementa, cuja relatora era a doutora Joiese, sobre aquele caso. 479, eu acho que sim. Eu vou me limitar, então, a ler a ementa, né? Inquérito civil instaurado para averiguar a intensa circulação de caminhões na rua Rio Grande do Norte, devido às entregas de mercadoria no depósito de supermercado Rofato, causando transtornos e perturbação aos moradores que ali residem, além da deterioração da via pública. Diligências realizadas. Restou apurado que inicialmente foi firmado um termo de ajustamento de condutas com o representado, folha 7072, no bojo do qual se comprometeu a não mais utilizar a aludida via pública para fins de carga e descarga de mercadorias a partir de 17 de novembro de 2015. Em face de documentação apresentada pelo estabelecimento representado e pela Associação de Moradores da Rua Rio Grande do Norte, os autos voltaram à Promotoria de Justiça de Origem para a ciência. Instados, os interessados apresentaram manifestações, sendo que o estabelecimento representado apresentou proposta para que fosse autorizada a entrada de veículo de até 6.500 quilos na Rua Rio Grande do Norte, bem como fosse permitido o ingresso de caminhões de peso superior, uma vez ao dia, 3 vezes por semana. Analisadas as propostas das partes, não foi possível realização de acordo entre os envolvidos. Realização de novas reuniões na Promotoria de Justiça de Origem. Restou determinada a realização de nova perícia pela municipalidade acerca da viabilidade de acesso de caminhões na Rua Rio Grande do Norte, a ser custeada pelos representantes do supermercado Rofato. Contratada para a elaboração da referida perícia, a empresa Transmodal Engenharia de Trânsito Limitada apresentou relatório de impacto de trânsito às folhas 380 e 406, recomendando medidas a serem adotadas quanto à sinalização viária. Segundo informações prestadas pela municipalidade, foram realizadas obras de pavimentação na rua e de sinalização viária, em conformidade com as recomendações técnicas indicadas no laudo de folhas 380 a 406. Oficiada, a Semutran narrou que não possui em seus registros nenhuma notícia de infração de trânsito no local dos fatos, em que pese a decisão de arquivamento de folhas 526532, foi promovida a juntada de documentação pela Associação de Moradores na Rua Rio Grande do Norte, dando conta de inúmeras condições pré-ajustadas no TAC que não foram cumpridas, dentre elas a instalação de um semáforo no local e que o intenso trânsito de carga e descarga de caminhões do supermercado Rofato continua a prejudicar os moradores do local, destacando que este material foi juntado em sessão deste colegiado. O voto, então, é pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que, com o retorno dos autos à origem, o ilustre promotor de justiça oficiante tome ciência da documentação acostada aos autos, as folhas 542 e 585, realizadas as eventuais diligências necessárias, faculta-se ao presidente do inquérito rever seu entendimento ou insistir na promoção de arquivamento. Talvez fosse interessante, doutor Júlio, relembrar o voto da doutora Joiese, tendo em vista que as nobres colegas não integravam o plenário naquela época. Mas este é o voto que ela... Esse é o voto. Esse é o voto Esse é o voto dela.
Não, naquele dia foi retirado de pauta, eles juntaram material, a doutora Joiese proferiu este voto, no sentido da conversão do julgamento em diligência e da ciência ao promotor de piso do material que foi juntado no dia da sessão plenária. O doutor advogado que veio representando a Associação de Moradores, ele exibiu um vídeo demonstrando que o intenso volume de circulação de caminhões no local permanece o transtorno aos moradores e, portanto, juntado a esse material, a doutora Joiese determinou... Não me perdoe, aqui na pauta está marcando voto divergente de Vossa Excelência. Não. O voto divergente foi num caso da doutora Ana Margarida. Perfeito. Então, os conselheiros acompanham o relator? Com o relator. Então, convertido o julgamento em diligência. Eu vou passar a presidência para a doutora Cristina para julgamento de um voto, de um protocolado em que eu tenho voto de relatoria e há um voto divergente. Qual que é o de direitos humanos? Eu estava confundindo aquele caso com este voto. Agora esse é que é o voto divergente. Isso. Eu fiz confusão, por isso que eu fiz a pergunta. Esse que vai ser julgado agora. Eu vou... Então, aquela observação fica para esse caso. Como os colegas, então, não têm o voto. Sim, aí sim. Aí eu posso ler o voto da doutora Ana, a senhora, Vossa Excelência quer ler? Eu fiz a... O meu? Ele está pedindo para ler, porque elas porque elas não acompanharam. Ela vai aderir, se ela vai aderir. Não, vai aderir, não precisa nem... Mas aí mas elas depois têm da que sua ler leitura. Ela tem que ler o dela, depois da leitura do dele, e aí sim. Bom, então eu chamo a julgamento o protocolado relativo a direitos humanos, saúde pública, Promotoria de Justiça de Americana, número do MP 430187000479/2019-4, tratamento e transporte para tratamento. Interessados, Adalberto Bise. E o objeto da revisão é o recurso contra o indeferimento de representação. Doutor Júlio, né, tem um voto... Eu já li, mas como as conselheiras ainda não têm conhecimento... Acho que seria conveniente novamente proceder à leitura, né? Então, trata-se de recurso interposto por Adalberto Bise contra indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Americana, que entendeu que, em caso de especialidade médica inexistente no município de Americana, o paciente deve ser encaminhado ao Departamento Regional de Saúde de Campinas. O recurso é tempestivo. O recorrente foi notificado em 19 de julho, protocolou o recurso em 1º de agosto de 2019. O recorrente sustenta que a saúde pública é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, e pleiteia que sejam adotadas providências para o seu efetivo atendimento por um oftalmologista. A Promotoria de Justiça fez referência à crise na saúde pública de Americana, quando se decretou estado de calamidade financeira no município, decreto número 11.500 de 2016, prorrogado pelo decreto 11.593 de 2017. Segundo informações da Promotoria de Justiça, o Departamento Regional de Saúde de Campinas esclareceu que o município de Americana não atende de forma suficiente as seguintes especialidades: cardiologia, dermatologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia, mas pode-se socorrer ainda que, de forma limitada, do Hospital Estadual de Sumaré, Hospital Regional de Jundiaí e no Ambulatório Médico de Especialidades de Atibaia. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça, o serviço médico tem sido prestado à população de Americana, não se justificando a atuação do Ministério Público para atendimento individual. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Doutor Júlio tem voto divergente?
Tendo recebido o voto da ilustre conselheira relatora, doutora Ana Margarida Junqueira Beneducci, nos autos do inquérito civil trazido a este colegiado, com escopo de apreciação de recurso contra o indeferimento de representação, em que a nobre relatora negava-lhe provimento, apresento, após detida análise dos autos e das ponderações e fundamentos trazidos, declaração de voto divergente nos seguintes termos. Trata-se de análise sobre a obrigação de a Prefeitura Municipal de Americana ofertar serviços de saúde especializados, uma vez que, após buscar atendimento médico no SUS, o paciente, ora recorrente, teria sido encaminhado para especialidades de oftalmologia ou neurologia, mas, ao que consta, teria sido inserido no sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, em 3 de abril de 2019, onde permanece aguardando atendimento até esta data, sem previsão de passar por consulta no especialista. A matéria trazida ao lume demanda uma análise acurada. Inicialmente, cumpre apontar que o SUS é de responsabilidade de todos os entes federativos. O modelo de gestão do Sistema Único é descentralizado, ou seja, o governo federal, estados e municípios dividem a responsabilidade de forma integrada, garantindo o atendimento de saúde gratuito a qualquer cidadão através da parceria entre os 3 poderes. A atenção primária, ou atenção básica em saúde, conhecida como porta de entrada dos usuários, é a unidade básica de saúde, popularmente conhecida como posto de saúde. De responsabilidade do município, a UBS tem por objetivo orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superior em complexidade. Já a atenção secundária, de responsabilidade principal dos estados, é formada por serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, de média complexidade, enquanto a atenção terciária ou alta complexidade, também de responsabilidade dos estados, designa o conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, como oncologia, cardiologia, etc. Ora, o reclamante dirigiu-se ao UBS em 3 de abril de 2019, com queixa de que estaria perdendo a visão e apresentaria tremores na mão direita. O clínico geral solicitou que ele fosse submetido à avaliação de 2 especialistas, a saber, oftalmologista e neurologista. Desde então, ele aguarda a marcação de consulta pelo CROSS, que organiza a fila de interessados nas especialidades e complexidades do sistema, de acordo com 2 critérios, tempo na fila e urgência de atendimento. Pois bem, é fato que as promotorias de justiça de interesses difusos devem evitar ao máximo a judicialização dos casos individuais consoante a orientação do Núcleo de Saúde Pública, do CAU Cível, sob pena de se criar uma categoria especial de pacientes que, beneficiados por decisões judiciais, passariam à frente dos demais pacientes que aguardam atendimento, provocando uma desordem no sistema e causando situações de injustiça social. No entanto, há aspectos trazidos nestes casos, ou melhor, há aspectos trazidos pelos casos individuais que, se ignorados, podem esconder a falta de atendimento ou a demora excessiva, que, individualmente considerada, oculta o caos do serviço público de saúde, que restringiria o atendimento apenas aos casos mais graves, ou que, a médio e longo prazo, poderá provocar uma convulsão do serviço de saúde. Compreende-se que o município esteja passando por dificuldades orçamentárias, mas igualmente certo é que o dever de atendimento ao paciente, em se tratando de especialidade, é também do governo do Estado, que deve ser instado a dar uma estimativa sobre onde e quando o paciente será atendido. Por esta razão, sugere-se o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam respondidas as seguintes perguntas. Há procedimento instaurado na Promotoria de Justiça para acompanhar o tempo de espera dos pacientes na Central de Regulação e se os critérios utilizados não estão deixando à margem os pacientes cuja gravidade não demanda urgência no atendimento? Os pacientes têm sido orientados a buscar atendimento na Defensoria Pública quando se trata de caso individual, uma vez que a saúde é um direito indisponível, de forma a não ficarem à mercê da Central de Regulação por tempo indeterminado? 3. Quantas pessoas aguardam para atendimento na especialidade? A promotoria tem procedimento para acompanhamento da demanda em saúde não atendida no município? 4. O paciente tem acesso à lista de espera do município? 5. A Secretaria Municipal de Saúde tem regulação? Quantos médicos a fazem? Quais critérios para priorizar o atendimento em oftalmologia? Desta forma, enfrentadas essas questões, fica ao talante do promotor de justiça de piso, após esclarecer o que proposto,
manter o arquivamento dos autos com a devida fundamentação ou prosseguir nas investigações, se é o caso. É assim que eu voto, senhora presidente. Eu gostaria de me manifestar. É o seguinte, no voto essas diligências propostas pelo voto do divergente, eu acho que sempre podem agregar, independente de não haver, nós tendermos a não atender casos individuais, eu acho que as diligências não trazem prejuízo, pelo contrário, dão uma visão panorâmica de como está sendo, qual é a demanda e de que forma está sendo atendida. Então, eu estou aderindo ao voto divergente. Então, nesse caso, não há divergência, né? Eu também, já pelo voto do doutor Júlio, já consigo visualizar a situação e acompanho o voto do doutor Júlio também. Doutora Maria da Glória. Desculpe, não sei se eu me adiantei aí na... Eu faço isso direto. Doutor Sabella não se encontra, doutor Eduardo Del Campo. Eu também vou pedir... Bom, a própria relatora acompanhou o voto da divergência, eu vou acompanhar a divergência, porque essas questões relacionadas à saúde, assim como as do meio ambiente, né, são importantíssimas. Não é razoável que alguém tenha que esperar, né, com um problema visual ou com um problema físico grave, ou sem que tenha um mínimo de atendimento por parte do poder público. Nosso pelo povo brasileiro relato, não deve ser uma coisa tão banal, né? Não é razoável. Eu acho que essa é uma área que o Ministério Público precisa realmente focar a sua atenção, porque cabe ainda muita melhora. Então, com o relator, né, com a divergência e o relator. Doutor Rochel. Voto com o doutor Júlio e com a doutora Ana. Doutora Maria da Glória. Também voto com a doutora Ana e com o doutor Júlio. Eu peço desculpas pelo adiantado, mas estou com o doutor Júlio e com a doutora Ana, que reviu o voto. Doutor Juliotti. Também acompanho o relator e a divergência. Então, não há divergência, na verdade, né? E a conversão do julgamento em diligências, né, retorno à comarca, à origem. Nós vamos, então, encerrar a transmissão somente para terminar a nossa reunião, mantendo a gravação.